Fala galera, vídeo novo começando aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre o princípio da substituição de Liskov, o terceiro princípio aí do Solid. E o que é que esse princípio diz pra gente? Ele diz pra gente que quando há relação entre duas classes ali, onde uma é a classe super e outra é a subclasse dessa classe super, essa subclasse não pode quebrar ali a aplicação. Então com um exemplo isso vai ficar mais claro. Vamos lá. Então ó, aqui a gente tem a organização de sempre, beleza? Então aqui ó, LSP, Liskov Substitution Principle. Então a gente tem aqui a má modelagem, seguindo a linha ali da substituição de Liskov, e a modelagem que se adequa à substituição de Liskov. Então, primeiro, vamos ver aqui como é que fica a modelagem ruim. Vou explicar aqui o caso para vocês. Então a gente tem aqui uma classe retângulo e uma classe quadrado. Então a classe retângulo tem aqui os seus atributos, né, altura e largura, e tem aqui dois métodos de configurar altura, configurar largura, e também aqui a questão da área, né? Então a gente tem aqui que a área do retângulo é a altura vezes largura. Até aí tudo bem. E aí a gente vai modelar agora o quadrado, tá? A gente está fazendo aqui de boas e tal. E de repente a gente toma a decisão de que o quadrado ele vai ser uma extensão do retângulo. A gente pensa assim, né? A altura e a largura o quadrado também tem. Então a gente pode ter essas funções aqui e também aproveitar a questão da área, né? Porque a gente também vai querer calcular a área do quadrado. Então vamos deixar assim com essa relação entre eles dois, né? O quadrado sendo uma extensão de um retângulo. O problema é que quando a gente vai testar essa relação, por isso que a gente tem aqui o teste do Liskov Substitution Principle, a gente vê aqui, né, a declaração do retângulo, já que o quadrado é um retângulo, né, o quadrado é uma subclasse do retângulo, e segundo a substituição do Liskov, essa relação não pode ser defeituosa, né, a subclasse não pode quebrar a aplicação quando essa subclasse for usada como um substituto da classe super ou a classe pi, enfim, como a gente quiser chamar aí. Então, ó, o retângulo ele vai receber aqui um atributo do tipo quadrado e aqui a gente passa a altura e largura, beleza, tudo bem, setup, né? E aqui no teste em si, o que é que eu estou testando aqui? Eu estou verificando se o quadrado, já que é um retângulo, estou testando se ele se comporta como um retângulo. Então a ideia é eu configurar a altura e a largura com tamanhos diferentes e a área desse retângulo será o que? Será a altura vezes largura aqui que eu passei, certo? Então ó, peguei a altura, configurei a altura do retângulo, peguei aqui a largura e configurei a largura do retângulo. E aí, o que é que eu espero, né? A área esperada é a altura vezes largura. E a área real, a área atual, a gente vai pegar aqui do atributo área do nosso retângulo. E aí a gente faz aqui o teste. Vamos ver se esse teste realmente funciona. Então vou rodar aqui e aí o Flutter vai dizer para mim o que aconteceu, né, se tudo funcionou como deveria. A gente pode ver aqui que a gente esperava 14, que é 2 vezes 7, certo? A altura vezes a largura. Só que na verdade veio 49. E aí eu vou te dizer o porquê. Porque a área do quadrado, que é a altura e largura, está sendo configurada dessa forma, certo? Ó, porque um quadrado, por definição, tem os seus quatro lados iguais. Então, ó, largura é igual à altura sempre. Então, o método de configurar a altura também configura a largura. Porque se não fosse assim, a gente não teria um quadrado. Então, por causa dessa má relação entre a classe pi e a classe filha, a superclass e a subclass, a gente tem esse problema, certo? Então, o quadrado, ele não consegue substituir a classe pi, a classe super. Então, diante desse caso, onde a gente quer o método área para ambos, tanto para o retângulo quanto o quadrado, cada um com a sua forma de se configurar. O retângulo tem altura e largura e o quadrado tem somente o lado, a largura, certo? Então, ó, aqui na modelagem ideal, a modelagem adequada, seguindo o princípio da substituição de Liskov, a gente tem aqui uma classe abstrata chamada área. Eu chamei dessa forma, pode não ser o melhor nome do mundo, mas aqui a gente vai ter a função de pegar a área, tudo bem. E aqui a gente vai ter o retângulo, certo? Que implementa essa interface chamada área e implementa o método área, certo? E como que o retângulo devolve essa área? Ele pega a altura dele e multiplica pela largura, certo? Altura, largura. E o quadrado, como é que ele vai fazer? Então, o quadrado tem o seu método de configurar a largura e a área a gente multiplica a largura por ela mesma, né? Então é largura ao quadrado ou lado ao quadrado. Então é isso.
Quando a gente vem aqui pro teste positivo, teste adequado, a gente vai ver aqui, ó, beleza? Tô declarando aqui o quadrado e tal. Eu coloco na largura inicial como 0 e aí configura a largura. O que é que a gente espera que seja essa área? Então essa área deve ser 49, já que a gente tem o que? 7 vezes 7, 49. É isso que a gente vai esperar aqui na constante expected area. Então, ó, largura vezes largura, é isso que a gente espera. Vamos ver se vai funcionar. Testing. Então aqui, ó, teste. O teste da implementação incorreta obviamente não funcionou. E aqui o teste da implementação correta obviamente funcionou, que é esse carinha aqui. Ó, a gente vai para o teste, go to test. Então a gente clica aqui e vem de volta para o teste. Então, ó, substituição do Liskov, só para recapitular, vai te sugerir que a gente implemente ali uma relação entre uma classe super e uma classe filha, uma subclass, de forma que isso não quebre a aplicação. Nesse caso aqui, a regra que eu estava tentando definir, a regra do negócio que eu estava tentando construir, ela não foi bem modelada, certo? Ela existe no mundo real, né? A gente tem ali o quadrado e o retângulo. Quando a gente foi modelar, a gente não fez a modelagem ideal. A gente fez ali um relacionamento que não deveria ocorrer e na implementação adequada, segundo o princípio da substituição do Liskov, aí sim, a gente tem uma interface e essa interface define como se fosse um contrato e cada parte implementa o contrato da maneira como ela, por definição, faz, certo? Então, ó, área, beleza, existe o cálculo de área, mas como ele é feito para entidades diferentes. Então, ó, a entidade quadrado multiplica o lado por ele mesmo, já a entidade retângulo vai multiplicar a altura pela largura. Então, ó, a gente conseguiu implementar a regra do negócio como a gente queria, e aqui a gente tem a classe área. Caso a gente venha a ter uma outra entidade aí, a gente pode ter também essa implementação diferenciada, específica, e também com funções diferentes de retângulo e quadrado, mas tendo ali a certeza de que se ele implementa o contrato, a classe abstrata área, a gente vai ter ali o retorno de um valor. Isso não vai quebrar. Então, relembrando, a má modelagem fez com que a gente esperasse uma área e veio uma área totalmente diferente, e uma boa modelagem fez com que a gente trouxesse realmente de fato uma implementação sim específica, mas que no geral a gente sabe que vai trazer o resultado que a gente espera sem quebrar a aplicação. Então, substituição do Liskov seria mais ou menos dessa forma. A gente poderia até melhorar esse nome aqui para ele ser algo como colocar Geometric Shape, certo? Fica bem melhor, Geometric Shape fica bem melhor, mais claro, show? Então, pessoal, substituição do Liskov é mais ou menos isso aí. Espero que ajude vocês aí a implementar melhor, ou pelo menos contribua nas discussões de vocês aí em equipe, como vocês vão modelar os projetos de vocês. Isso aqui não é um dogma, não é para você seguir às cegas, é para você ver se isso ajuda nas discussões em equipe, ver se isso contribui, se vai trazer uma maior qualidade no seu código, no seu projeto, nas suas funções, nas suas classes, enfim, nas suas habilidades pessoais e nos seus projetos pessoais. Então é isso, pessoal. Curtam, comentem, compartilhem aí. Se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. É isso aí, valeu e falou!